Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 16, que diz: Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Bom, meus amados, continuamos aqui o estudo dessa visão que Deus deu a Ananias acerca de Paulo. Ananias estava sendo colocado diante de Deus para uma missão muito importante de levar a mensagem do Evangelho até Saulo e curá-lo da cegueira a que ele estava desde o encontro com Jesus na entrada de Damasco. Bom, Jesus convence Ananias a ir até Saulo. Dentre as coisas que Jesus diz a Ananias, diz que iria mostrar a Saulo quanto ele iria sofrer pelo nome dele, Jesus. E isso foi algo muito marcante na vida de Saulo, né? O apóstolo Paulo, quanto ele sofreu, quanto ele pelejou pela mensagem do Evangelho. É interessante ver como Deus transforma um ser humano, né, queridos? Porque Saulo foi transformado de perseguidor a perseguido. Alguém capaz de sofrer as perseguições. E ele, que era uma pessoa da violência, da agressividade, do ódio, da intolerância, mudou para o outro extremo. Passou a ser uma pessoa amável, tranquila e que suportava as ofensas, humilhações e perseguições que ele enfrentou ao longo da vida. E isso é uma das grandes provas, inclusive, da veracidade do Evangelho. Porque por que um perseguidor tão voraz, tão violento, muda da noite por dia em um discípulo tão fervoroso? Se não por meio de uma visão, de um acontecimento como esses que estamos narrando aqui. Jesus aparecer a ele na estrada para Damasco, depois ele ficar cego por alguns dias, receber uma visão lá de que viria um homem chamado Ananias ter um encontro com ele, Ananias ter uma visão, que se dá o endereço, Ananias vai lá, cura ele, etc, etc. Então veja que essa explicação, que o que nós estamos vendo desse relato, é muito mais crível do que crer que uma pessoa com tamanha intolerância, tamanha perseguição muda da noite para o dia. O que aconteceu nesse interim? O que aconteceu, a explicação lógica e natural, é ele teve encontro com Deus. Ele foi transformado bruscamente por esse impacto glorioso. Foi de um extremo a outro, uma velocidade recorde, porque foi Deus que interveio. Então, Deus está dizendo aqui a Ananias, né? Então essa é uma das grandes provas do cristianismo, a transformação que ocorre na alma humana. E Deus aqui está, Jesus está confortando Ananias, dizendo: não se preocupe. Você acha que ele é um perseguidor, como você me disse, mas não. Ele agora é alguém profundamente arrependido, ao ponto de não mais perseguir, pelo contrário, de sofrer perseguição pelo meu nome. O apóstolo Paulo descreve os sofrimentos que ele viria a passar pelo Evangelho, ele descreve em vários pontos do Novo Testamento, mas o mais especial é 2 Coríntios capítulo 11, em que ele diz: em trabalhos variados, em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos meus conterrâneos, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos em fadiga, vigílias, fome, sede, jejum, muitas vezes, em frio e nudez. E além dessas coisas, o que pesa sobre mim também é o cuidado de toda igreja, todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me escandalize.
Então veja, ele narra aqui uma quantidade enorme de sofrimentos que 1/10 disso, talvez muitas pessoas, talvez não, o que ocorre quase diariamente, né? Muitos abandonam a fé por qualquer sofrimentozinho que passe. Isso a gente precisa nos perguntar que espécie de fé é essa? Porque a palavra fé, fide, vem de fidelidade. A fé implica em fidelidade, implica em compromisso. A pessoa tem qualquer problema na vida e já abandona a fé. A pessoa bateu o carro, não quero saber mais de Jesus. Ora, que espécie de fé é essa? Isso não é fé, porque se a pessoa crê realmente que vai ter uma vida eterna de gozo com Deus, ora, porque faliu a empresa dele, ele vai abandonar isso? Né? Tipo assim, como se a pessoa tivesse direito a uma herança de 10 bilhões de dólares, bastando ir lá no local tal e dizer sim, 10 bilhões. Ah, não, mas eu bati o carro, agora não vou mais dizer sim para essa herança de 10 bilhões. Qual a lógica disso? Não faz o menor sentido. Então, porque a pessoa não entendeu e não creu no evangelho mesmo. E não tinha fé. Tinha um modismo, tinha uma crença, tinha, sei lá, ele tinha algum interesse que seja, mas não creu realmente, não entendeu o evangelho. Porque queridos, prestem atenção nisso, quem entendeu o que nos é prometido, quem Deus é e o que ele fez por nós, meus irmãos, a gente pode fraquejar, isso é uma coisa. Agora, vendo a dimensão disso, a gente tinha que estar pronto para sofrer o que for. Tinha que estar pronto para fazer o que o apóstolo Paulo fez. 5 vezes açoitado, 3 vezes com varas, apedrejado, naufrágio e todo tipo de ofensas, roubos, ataques que sejam. Porque, de novo, está nos prometido Deus, está nos prometido vida eterna, está nos prometido riquezas e gozo sem fim. Ora, é só colocar na balança. Isso, com o que quer que seja de sofrimento, compensa em muito, vale a pena em muito, não há nem o que se questionar em termos do que vale mais. O próprio apóstolo Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação. Olha o que ele passou e ele chamou de leve e momentânea tribulação. Não há que se comparar, ou seja, não dá nem para comparar. Não é que é maior, não dá nem para comparar ao eterno peso de glória que nos foi prometido. Eterno peso de glória. A gente precisa entender, queridos, o Evangelho. Porque quando a gente entende e crê nisso, a gente ganha uma estrutura, ganha pelo menos uma condição de entender o que está diante de nós para enfrentarmos o presente. E se nós realmente absorvermos isso e crermos nisso, meus irmãos, a gente ganha condições muito maiores de enfrentar o que quer que seja que venha até nós. Ao ponto de dizer, não, venha o que vier, nada me separará do amor de Cristo, porque eu quero Ele. E quem vai me dar algo maior, ou melhor, ou mais precioso do que Deus? Não tem como. E aqui nós vemos também um compromisso, né, queridos? Que Deus achou em Saulo, futuro apóstolo Paulo, uma pessoa que realmente tinha compromisso de honestidade, de sinceridade, de entrega. Porque, veja, hoje em dia é fácil, né, você ser esses supostos apóstolos, bispos, essas coisas aí que inventam. Por quê? Porque eles ganham rios de dinheiro, explorando a fé das pessoas. Então aí qualquer enganador, qualquer mentiroso, qualquer golpista vai querer se tornar um destes. Porque vai ganhar muito dinheiro. E, entre aspas, de uma maneira lícita, né? Porque não tem como, é uma matéria de fé, não tem como se impedir essas pessoas de saquearem as almas humanas, cobrando delas, olha, dê aqui 1.000, 2.000, 5.000, o que for, porque é algo voluntário da pessoa, né? Ela está sendo toda manipulada psicologicamente, de 1000 maneiras que há para se fazer isso, mas a pessoa
está dando de forma não sob violência, né? Pelo menos não física, psicológica e espiritual, com certeza. Agora, aqui o apóstolo Paulo e todos os apóstolos e os cristãos em geral da igreja primitiva não tinham qualquer tipo de lucro com a fé deles, com a pregação deles. Pelo contrário, eles muitas vezes eram perseguidos, perdiam seus bens e eram mortos. Alguns até tentaram, né, como havia falsos profetas, o apóstolo Paulo denuncia, o apóstolo João denuncia, que alguns tentaram fazer da piedade fonte de lucro. E conseguiram por alguns momentos em que a fé tinha algum alívio na perseguição. Agora, hoje em dia é tranquilo isso. Agora, a gente vê que realmente a devoção e a sinceridade do apóstolo Paulo, sofrendo o que sofreu por amor a Deus e às pessoas. Por isso que ele fez a declaração dele lá em 2 Coríntios capítulo 6, que foi o que eu falei diante de Deus como meu compromisso com ele, como pastor, que eu fiz esse compromisso com ele antes da minha ordenação, é isso que eu vou seguir, eu já falei esse compromisso aqui, para os novos eu falo novamente, 2 Coríntios capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz, eu fiz isso, o meu compromisso com Deus, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um compromisso de alguém como Paulo, que estava disposto a padecer pelo nome de Cristo, a honrar esse nome que o resgatou. Que Deus possa ter misericórdia de nós e mais pessoas tenham uma fé verdadeira, uma fé fiel nos momentos de dificuldade, uma fé que entendeu quem Deus é, o que Deus fez por nós e o que nos está prometido. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.